E por isso, então, nós queremos nessa noite falar aos irmãos sobre a promessa de fé. Se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2. Eu quero começar a mensagem de hoje por onde eu terminei a mensagem da última semana. Na última semana falamos sobre as ofertas missionárias, os estímulos à contribuição. E hoje nós vamos falar sobre a promessa de fé. Se vocês, por gentileza, puderem colocar-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor, eu lerei apenas os 2 primeiros versos de 1 Coríntios capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra nos dá a instrução perfeita sobre tudo aquilo que Tua igreja deve realizar. Nesta noite, ó Deus, onde voltamos a nossa atenção a tratar das ofertas para o trabalho missionário, nós estamos confiando que Teu Espírito Santo há de falar aos nossos corações, nos instruir, tirar qualquer dúvida que tenhamos, a fim de que saibamos o que estamos fazendo. Contamos, ó Pai, com a direção dEle enquanto estudamos a Tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Contribuindo para missões através da fé, conforme a direção de Deus. Nós temos, e é importante dizer isso, nós temos que sempre seguir o que a Bíblia está dizendo. Nós temos como filhos de Deus de sempre fazer o que a Bíblia nos manda. Então, todo assunto que envolver a vida dos crentes e da igreja deve estar muito bem fundamentado na palavra de Deus. Esta igreja tem como primazia isto, de todas as suas ações estarem plenamente fundamentadas na palavra de Deus. Quando nós estudamos o Velho Testamento, nós vemos que há abundantes instruções para que o povo de Israel trouxesse seus dízimos e suas ofertas para a casa do Senhor. Os dízimos e as ofertas eram parte importantíssima do culto a Deus dentro do Velho Testamento. Por exemplo, nós podemos ler Salmo capítulo 96, verso 8, que diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos meus átrios. Era algo estranho ao povo de Israel quando eles iam ao templo, iam ao tabernáculo e não ofertavam. Era algo estranho a eles, porque o ofertar, o contribuir para a manutenção da casa de Deus, era algo dentro daquilo que estava na lei e do costume do seu povo ao adorar ao Senhor. No Novo Testamento se deu a mesma coisa. No Novo Testamento, os crentes prosseguem a adorar a Deus através de seus dízimos e ofertas. E nós adoramos a Deus dentro do culto do Novo Testamento, dentro de 3 coisas específicas. Nós adoramos a Deus através dos nossos corpos, porque a Bíblia nos chama a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, o uso dos nossos corpos é uma forma de adoração a Deus. Ele ainda diz que nós prestamos a Ele o culto de lábios que confessam o seu nome. Por isso, então, durante o culto nós cantamos. São lábios que confessam que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E em terceiro lugar, nós adoramos a Deus através das nossas ofertas, dos nossos bens, como Hebreus capítulo 13, verso 16 bem registra. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, portanto, com os tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada que adoremos a Ele através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Ou seja, ofertar ao Senhor faz parte do culto dentro do Novo Testamento. Por que eu digo isso? Há coisas que nós consideramos como profanas. Há coisas que alguns consideram como impuras. E alguns até mesmo consideram como impuro o dinheiro ou os recursos que nós temos. Que nós como pessoas temos. A Bíblia não trata as coisas assim. Nada de si é puro ou impuro, mas você pode usá-lo de forma pura ou impura. O dinheiro é a mesma questão. Aquilo que temos como recursos pode ser usado de forma certa ou pode ser usado de forma errada.
Em nada desonra a Deus que ofereçamos a Ele recursos que Ele mesmo nos tem dado e que servem então para a manutenção da sua obra e que estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. As igrejas fundadas por Paulo deram um exemplo disso, e o texto que lemos, 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2, mostra claramente isso, que no primeiro dia da semana, eles colocavam de parte o que podiam ajuntar conforme a prosperidade de cada um. Não foi a nossa igreja que inventou o ofertar ou ofertar para missões. Nós, pelo contrário, estamos seguindo aquilo que a Bíblia mostra que as igrejas cristãs têm feito já há pelo menos quase 2000 anos. Tem sido assim a história de missões e a história do que Deus tem feito a respeito disso. Eu quero, em primeiro lugar, mostrar aos irmãos que a Bíblia aponta para 2 tipos de ofertas dentro do povo de Deus: dízimos e ofertas. E que para que fique claro que nós estamos ensinando da palavra de Deus, eu quero explicar cada uma dessas questões e o que há, talvez, de diferente entre elas. Primeiramente, os dízimos. Nós estudamos isso na última quarta, não é? Nós observamos quais são os mandados de Deus em relação ao dízimo. Então, de forma geral, nós podemos dizer que dízimo é a consagração de 10% de tudo aquilo que recebemos. O que são os dízimos dentro da vida de um cristão? É a devolução ao Senhor, uma vez que tudo é dele, de 10% daquilo que ele tem recebido, como realmente recompensa pelo seu trabalho. Malaquias capítulo 3, verso 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é do tempo agora que as igrejas têm feito isso. Mas antes que existisse igreja, há 4.000 anos pelo menos, nós vemos registrado na palavra de Deus que Abraão já realizava isso. Abraão e seus descendentes ofereciam seus dízimos ao Senhor, e Abraão, por exemplo, escrito no livro de Gênesis, fez isso ao sacerdote Melquisedeque. Então não é algo de agora, mas é algo que vem acompanhando o povo de Deus. Em Levítico capítulo 27, verso 32, está escrito: no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Esta ordem foi dada ao povo de Israel, e a palavra santo significa separado, consagrado. Então, aqui a Bíblia está nos ensinando, e que foi prática entre o povo de Israel, é que a 10ª parte dos lucros dessas pessoas era consagrada ao Senhor. Qual parte? A primeira dessas partes. Ou seja, se você dividir aquilo que são os ganhos de um homem em 10 partes, no Velho Testamento a ordem era: entregue a primeira parte. Entregue 10% dos seus rendimentos ao tabernáculo e depois ao templo. E foi isso que o povo de Israel o fez através dos dízimos. O dízimo é esta primeira parte de nossos ganhos. Mas a Bíblia diz que além dos dízimos, também ela nos instrui a contribuirmos com ofertas, que são os valores consagrados além do dízimo. Mesmo em Malaquias está escrito, no capítulo 3, verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, no Velho Testamento haviam ofertas designadas para o povo de Israel. E no Novo Testamento, isso é chamado de contribuir, dentro daquilo que Paulo, por exemplo, fez nos capítulos 8 e 9 da segunda carta de Corinto, aos Coríntios. Então, quando nós tratamos de promessa de fé, nós estamos tratando de quê? Exatamente dessas ofertas que são designadas pela palavra de Deus. Então, quando a igreja ela promove missões através da promessa de fé, ela está exatamente obedecendo a isso, que os crentes adorem ao Senhor através dos seus dízimos e de suas ofertas. E a promessa de fé é exatamente isso, uma oferta visando especificamente o trabalho missionário. Agora, o que ela significa? O que a promessa de fé realmente significa? O que nós estamos demonstrando quanto ofertamos para missões através da promessa de fé? Preste bem atenção nisso e olhe o que diz. Em primeiro, quando damos para a obra de Deus, estamos expressando o nosso amor por Ele. Não é que a igreja não tem algo mais que ela possa fazer. Não, a igreja tem prioridades. E prioridade da igreja é que
o fato que nós já conhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador chegue ao ouvido de outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Através do trabalho missionário, a igreja apoia missionários que estão pregando o Evangelho, estão dizendo às pessoas que não conhecem Cristo que Deus as ama, que Cristo morreu no lugar delas e que elas precisam crer em Cristo e confessar os seus pecados para que sejam salvos. Notem o que Paulo diz em 2 Coríntios 8:8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Você ama quem lhe pregou o Evangelho? Você tem gratidão por aquele que falou de Cristo para você? Você ora a Deus agradecendo pela pessoa que Deus enviou até você e que através daquela pessoa você ouviu o que Cristo Jesus realizou na cruz por você. Exatamente essa gratidão por aquilo que Deus fez por nós, que nos leva a fazer o mesmo por outros. É a gratidão ao amor manifesto por Deus em ter enviado seu Filho para morrer em nosso lugar e ter enviado pessoas, seus servos, para que eu e você conhecêssemos o Evangelho. Nós demonstramos o amor, a gratidão ao nosso Deus através disso, de contribuir para que outros ouçam da verdade de que realmente o Senhor Jesus é o Salvador. Em segundo lugar, quando permitimos que Deus fale conosco sobre como podemos ajudar os missionários, nós nos tornamos colaboradores com Deus, juntamente com eles no campo missionário. Deixa eu lhe perguntar algo. Você já orou da seguinte forma: Senhor, usa-me aonde Tu quiseres. O cântico que nós cantamos é: usa-me, Senhor, usa aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Você já se colocou diante de Deus pedindo a Ele que use a sua vida? Pois bem, a promessa de fé é exatamente um meio de Deus fazer isso. Se você não pode ir ao campo, se você não pode estar no lugar desses missionários, seja um apoiador do trabalho deles. Já estive no campo missionário mais de uma vez, por diversos anos. Irmãos, uma das coisas que mais nos entristeciam é ouvir, por exemplo, que uma igreja estava deixando de apoiar o trabalho que fazíamos por qualquer outro motivo, ou seja, o valor das ofertas missionárias eram desviados para acrescentar algo à igreja, para algum trabalho de manutenção ou algo da igreja. Eu ouvi durante muitas vezes isso, mas em outras tantas vezes ouvi que a igreja estava se sacrificando, deixando de ter algo material na igreja para continuar apoiando missionários nos campos. O que significava isso? Nós sentimos que eles estavam ao nosso lado, conosco. Não podiam ir onde nós estávamos, mas o seu apoio era sentido dia após dia. Esses mais de 60 projetos missionários que a nossa igreja apoia, é um compromisso nosso com eles. Nós estamos dizendo, sim, nós somos colaboradores com vocês no trabalho que o Senhor os enviou a realizar. Então, nós nos colocamos realmente como instrumentos na mão de Deus, para que Ele nos use através disso. Em terceiro lugar, se a promessa de fé depende de ofertas planejadas e regulares, por que então a chamamos de fé? Se nós estamos preenchendo um cartão, e se nós estamos então planejando durante os próximos 12 meses ofertar para missões, por que nós chamamos ela de promessa de fé? Eu quero lembrar duas coisas a você. Você lembra quando o povo de Israel estava no deserto? Você lembra como Deus sustentou o seu povo através do maná que Ele lançava do céu? Mas havia uma ordem a respeito do maná. Você lembra? Ele tinha que ser colhido para quantos dias? Só um. E se Deus não mandasse para o próximo dia, eles não teriam. Então eles tinham que colher para um dia, confiando que no próximo Deus os sustentaria. Você lembra quando Jesus ora no Sermão do Monte e Ele diz assim: o pão nosso do mês inteiro nos dá hoje. É isso que Ele fala? Ele diz o que, irmãos? De cada dia. Por que nós chamamos de promessa de fé?
porque este compromisso nos coloca na dependência de Deus exatamente disso. Nós dependemos dia a dia que o Senhor sustente as nossas vidas. Nós dependemos dia a dia que Ele supra as nossas necessidades. Nós fizemos realmente um compromisso de abençoar a sua obra e nós dependemos que a cada dia o Senhor envie o maná, que a cada dia Ele nos envie o pão, que a cada dia envie o nosso sustento. Por isso chamamos de promessa de fé, porque estamos fazendo isso na dependência do nosso Deus, não na força da nossa carne. Notem, há desemprego por todos os lados, há empresas fechando as suas portas por todos os lados, há roubos em todas as esferas, há todo tipo de questões que podem nos prejudicar muitíssimo. Nós podemos pensar em todas essas coisas, ou podemos simplesmente confiar que de uma forma ou de outra, Deus nos sustentará. De uma forma ou de outra, Deus continuará a se mostrar fiel em nossa vida. E é por isso que nós chamamos de promessa de fé. Porque estamos colaborando para o progresso da obra missionária na plena dependência do nosso Deus. Agora, quais são os benefícios de participar do programa de promessa de fé? Eu quero falar alguns a você. O primeiro deles, a promessa de fé diferencia as nossas prioridades todos os meses. Você pode me dizer qual é a sua prioridade? Você pode me dizer o que você realmente valoriza, mas os seus atos falam muito mais alto que as suas palavras. A promessa de fé nos permite analisar se estamos comprometidos com a missão de Deus nessa terra. Observe o que 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5 diz. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aquilo que Paulo fez em 2 Coríntios 8 e 9, chamado a grande coleta, não somente mostrava o plano que o apóstolo havia tramado, havia planejado, mas mostrava também que Deus estava agindo através daquele plano, que Deus estava demonstrando a sua vontade. Planejar e fazer aquilo foi executado por Paulo, mas foi planejado por Deus. Isso mostrou muito no apóstolo Paulo quais eram as suas prioridades. E da mesma forma, um dos benefícios de participarmos da promessa de fé é que isso deixa claro quais são as coisas que nós valorizamos. O que realmente está no nosso coração. O que realmente nós amamos e ao que realmente nós nos devotamos. Notem que em Atos capítulo 13, versos 3 e 4, narra o envio de missionários pela igreja de Antioquia. E diz, então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui são os primeiros missionários enviados aos gentios. Isso faz quase 2000 anos. Você tem ideia de quantos missionários foram enviados nesses quase 2000 anos? E que eles continuam a ser enviados hoje. Então, quando nós participamos da promessa de fé para missões, nós estamos concordando que é da vontade de Deus que missionários continuem a ser enviados aos campos. Nós estamos concordando, Senhor, realmente Tu estás fazendo essa obra de enviar pessoas a pregar o Evangelho àqueles que não Te conhecem. E eu estou reconhecendo que é lícito sim que os crentes se preocupem com isso. Que os crentes participem dessa obra. Que os crentes sustentem aquilo que o próprio Deus tem feito no nosso meio. Há um exemplo disso, quando Jesus assim diz, em João capítulo 9, verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, ouçam bem e com atenção isso que eu vou dizer-lhes por gentileza. Quantos creem que Jesus pode voltar hoje? Amém? Ele pode? Sim, Ele prometeu, isso é verdade. E se Ele voltar hoje? Todos aqueles projetos que temos ficarão como projetos. Nenhum deles mais será executado. Qualquer coisa que você queira realizar, ficará no ponto que está hoje. E nada será feito.
Os irmãos têm ideia de quantos missionários estão visitando igrejas durante esse ano no nosso país, levantando recursos para serem enviados a regiões não evangelizadas, a fim de que Cristo seja conhecido também dessas pessoas? Você sabe a razão por que eles ainda não foram? Você sabe a razão por que eles continuam visitando igreja após igreja e ainda não foram enviados ao campo missionário? É porque simplesmente os crentes não abriram seus corações e tudo permanece apenas um plano. Eles ainda não conseguiram chegar aos campos, simplesmente porque não tem como chegar até lá. Estão levantando recursos e às vezes passam anos fazendo isso. Mas se Jesus voltar hoje, aquele campo onde ele pregaria o evangelho ficará sem ouvir da verdade que Cristo salva. Se Jesus voltar hoje, muita coisa vai ficar em projeto e não será executada. Nós não podemos permitir que as coisas sejam assim. E o que estiver ao nosso alcance para ser feito, façamos enquanto é dia. Jesus está dizendo, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Em segundo lugar, promessa de fé nos ajuda a examinarmos os nossos motivos a cada mês. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, ceifará. Você já percebeu que a intensidade que você faz algo demonstra o quanto você se importa com isso? A intensidade que você usa para realizar uma tarefa demonstra quanto tu te preocupas com essa tarefa. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. A intensidade que nos envolvemos em missões demonstra quanto de missões ocupa o nosso coração. Se não temos realmente nenhum amor por essa obra, se não temos nenhum interesse por essa obra, isso será demonstrado através das nossas motivações ou intenções. Mas a promessa de fé nos lembra mês após mês que a nossa real intenção e motivação é que Cristo seja pregado aonde ele ainda não é conhecido. Isso demonstra que a motivação do nosso coração está claramente estabelecida. É muito interessante, Lucas capítulo 6, verso 38, e eu quero que você preste atenção no que esse verso diz, porque eu vou usar um exemplo. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Promessa de fé nos ajuda a entender como nós vemos as coisas de Deus e a importância que damos a ela. Sabe de que forma aqui Lucas nos manda dar? Ele não diz para darmos o que nos sobra, ele não diz para darmos o que nos faz falta, e promessa de fé não é dar o que nos sobra ou o que nos faz falta, mas aquilo que tem valor para nós foi conquistado com o nosso suor. Então ele nos dá um exemplo de como ofertar para missões. Eu vou aqui usar um exemplo que as donas de casa, os irmãos vão conhecer bem. Você vai no supermercado e compra um pacotinho de 1 quilo de café. E você pega o pote onde você vai colocar aquele pó de café. Alguns são a vácuo, outros não. Você então corta o saquinho de café e começa a colocar dentro do pote. Só que você colocou apenas 3/4 daquilo que tem no saco e não cabe mais. Vamos ver quem é que sabe o que tem que fazer então. O que faz para caber o resto? Sacode e bate. Daí ele vai assentando. E aquilo que inimaginavelmente caberia ali, conforme você vai recalcando, ele cabe, acaba ali. Ele entra todo no pote. Irmãos, contribuamos para missões assim. Sim, dessa forma. Abundante, amorosa, preocupada. Não com aquele desdém que eu já estou dando muito para aquilo que está sendo feito, não. De forma recalcada, sacudida, abundante. Esta é a forma que Deus quer que realizemos o trabalho missionário e o apoio da obra missionária. Há um exemplo, infelizmente triste, na palavra de Deus. Em Atos capítulo 5, a Bíblia nos traz o exemplo de Ananias e Safira. Parecia muito bom o que aquelas pessoas estavam fazendo. Haviam vendido o campo, haviam visto o que os outros haviam feito, outras pessoas haviam vendido suas propriedades, trazido diante da igreja,
eles acharam aquilo muito legal, muito bonito e fizeram o mesmo. Só que eles resolveram, vamos ficar com uma parte para nós e o restante nós damos. E eles entregaram suas ofertas então diante dos apóstolos. Pedro soube disso, só que havia um problema. Não era bem do jeito que eles estavam dizendo. Pedro chama. E é uma coisa incrível, não é? Eles morrem ali. Eles perdem as suas vidas por falta de sinceridade. Eles podiam apenas ter falado a verdade, mas não fizeram. E Pedro diz a eles, olha, não é a nós que vocês mentiram. Foi a quem? Foi a Deus. Então a promessa de fé prova a nossa sinceridade, a sinceridade da nossa motivação. Por quê? Porque nem este pastor, nem o pastor Rômulo, nenhum dos irmãos dessa igreja sabe se você é ofertante da promessa de fé ou não. Não nos cabe saber isso. Eu não sei quanto que é a sua promessa de fé ou quanto você dá para missões. E eu não preciso saber. Sabe por quê? Porque é uma questão entre você e Deus. Não é eu que preciso saber se você é sincero nisso. É Deus. Então a questão se torna entre você e o Senhor, demonstrando realmente quais são as reais motivações do seu coração. Em terceiro lugar, a promessa de fé renova o nosso amor por Deus, pela igreja e por almas perdidas a cada mês. Todas as vezes que entregamos a nossa promessa de fé para missões, nós estamos realmente renovando o amor que temos pelo nosso Deus, pela sua igreja e pelas almas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Sabe que muitas vezes nos falta um verdadeiro reavivamento. Às vezes temos feito isso tantas vezes que perdemos a noção do que realmente fazemos. E aqui eu quero usar um exemplo precioso. Pedro havia negado o Senhor 3 vezes. E a terceira vez foi praguejando e jurando, como registra Marcos. E quando então a empregada perguntou se conhecia Jesus, ele, praguejando e jurando, disse, eu não conheço tal homem. Que situação. Quando o Senhor o encontra na praia, o Senhor chama Pedro, ele quer falar com Pedro, e ele diz, Pedro, tu me amas? Você me ama com o amor de Deus? E Pedro, lembrando de tudo aquilo que Pedro havia prometido e não cumprido, aquilo que ele havia feito naquela noite, do julgamento do Senhor, diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como um amigo. Isso no verso 15. No verso 16, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas com o amor de Deus? E Pedro volta a responder, Senhor, eu já te disse, eu te amo como um amigo. E no verso 17, Jesus se volta para ele e diz, tá bom, Pedro, então quer dizer que você me ama só como um amigo. E aquilo entrou tão profundamente no coração de Pedro, que Pedro, ali diante do Senhor, exclama, Senhor, tu sabes que eu te amo, e eu te amo com o amor de Deus. É isso que nós precisamos. De um reavivado amor por aquilo que o Senhor tem feito. De um avivamento do nosso interesse por almas perdidas. Aquele homem que havia negado o Senhor, agora recebe a ordem, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você ainda é importante para mim. Pedro, você ainda tem o seu lugar nessa obra. Pedro, você ainda tem a sua missão. E acredite, irmãos, Deus te mantém nesta igreja, porque Ele ainda quer te usar. Ele ainda tem uma missão para a sua vida, uma tarefa a ser realizada, um lugar para você na sua obra. E é por isso que você está aqui. O que às vezes nos falta é um verdadeiro amor pelo Senhor e pelas almas perdidas. Que o Senhor nos dê realmente um avivamento verdadeiro por essas razões, de forma que amemos aquilo que Deus também ama. Em 2 Coríntios capítulo 10, versos 15 a 17, Paulo diz assim, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já está preparado. Paulo aqui demonstra uma regra, ele anunciava o Evangelho em lugares onde Cristo ainda não era conhecido, e ele diz claramente que crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós. É interessante
que quando nos dispomos a participar da obra de Deus, nós nos amadurecemos na nossa fé. Nós crescemos espiritualmente. Como é importante quando nós confiamos no nosso Deus e participamos ativamente da sua obra, que aquilo que buscamos nesse ano, que é crescimento espiritual, se torna realidade na nossa vida. Mas quando nós ignoramos isso, o crescimento espiritual se estaca e regride. Ou seja, o nosso amor pelas coisas de Deus e a nossa dedicação a elas, também através da contribuição, demonstra a força espiritual que temos ou não, porque contribuir também é um fato espiritual. Nós o fazemos pelo poder que o Espírito Santo nos concede. Eu quero terminar dizendo a você, durante todo esse tempo que eu falei, o que a tua mente realmente pensou de tudo isso? Você está contando os minutos para o culto terminar, para você ir embora? Olha, mais um ano, mais uma vez, durante o mês inteiro, eu venho à igreja para ouvir de missões, para ouvir de contribuição, para ouvir aquilo que eu ouvi nos últimos 24 anos. É isso que sua mente está pensando? É isso que talvez você esteja imaginando? Então eu quero que você pense uma outra coisa agora. Há mais de 50 anos atrás, um colega do pastor Jaime foi enviado ao Rio Grande do Sul para pregar o evangelho para um povo que o maltratou. Infelizmente o povo dali maltratou muitos missionários. Foi através primeiro desse irmão e depois de outros que ele ganhou, que os poucos da minha família que são salvos, hoje têm a certeza da salvação, incluindo eu. Eles vieram e nós descobrimos como que eles haviam vindo, sustentado por outros irmãos. Eles construíram a igreja onde eu fiquei por 22 anos. Fizeram tudo aquilo por nós para que a minha família conhecesse Cristo. E se eles não tivessem feito isso? Se eles tivessem se negado ou desistido? Então isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Porque a minha família permaneceria nas trevas se aqueles homens não houvessem feito isso. E agora eu quero apontar para você. Aonde estaria a sua família se o trabalho de missões não fosse colocado em primeiro lugar nessa igreja? Aonde você estaria? Eu sei onde eu estaria. Provavelmente eu não estaria vivo hoje, porque os rapazes que nasceram no mesmo lugar e na mesma época que eu, grande parte perderam a sua vida, no tráfico, na violência e em tantas outras coisas. Então provavelmente eu não estaria aqui, e nem teria certeza do céu, teria partido para a eternidade sem Cristo. E você? Quem seria você se missões não fosse uma realidade nessa igreja? Sabe, lá no céu, nós vamos conhecer pessoas que foram salvas pelas ofertas que essa igreja enviou. Pessoas que foram levadas a pregar o evangelho em lugares que de outra forma nunca chegariam se não fossem apoiados. Se isso só já não chega, nós vamos falar durante o mês de muitas outras razões. Mas por favor, pense seriamente nisso. Missões não é algo que fazemos porque precisamos ocupar o nosso tempo. Missões é algo que fazemos porque foi através de missões que a nossa vida foi salva. Foi através de missões que a nossa família foi preservada. Foi através de missões que nós não perdemos nesse mundo. E foi através de missões que essa igreja existe. É através de missões que o Templo Batista Ebenezer no Novo Mundo existe. É através de missões, e eu vi nascer o Templo Batista Maranata de Londrina, desde a sua primeira pedra, quando se reuniam ainda num lugar alugado, na Avenida Inglaterra, em Londrina. Eu conheci aquele trabalho nesse tempo, foi através de missões. Foi através de missões que o Templo Batista Maranata de Aparecida, onde está o pastor Everton hoje, foi fundado, e eu conheço dezenas de irmãos de lá que não conheciam Cristo, estavam perdidos e hoje congregam com suas famílias naquela igreja. Eu já estive aonde está reunida o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto, e ela é resultado de missões. E através de missões que no próximo ano, se Deus nos permitir, os irmãos no Cerrado terão uma igreja para pregar o evangelho àquelas pessoas. Se isso tudo não vale nada, nós não sabemos mais como igreja o que tem valor.
Porque se isso tudo não vale nada, a nossa vida também não vale coisa alguma. Foi através de missões, irmãos. Então prossigamos com um coração firme nisso, sabendo o que foi feito por nós e aquilo que queremos que seja feito por outros. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pedir ao